A gente hoje vai falar sobre um tema muito interessante, impactante, né, e importante para todos os intermissivistas, todos sem exceção, que é a pré-intermissiologia, né? E justamente essa condição de você largar os apegos que te prendem aqui essa vida mais intrafísica é pré-intermissiologia, porque o que vai preparar a gente depois para ficar na condição de líder intermissivo, né? E o professor Valdo coloca, não sei se é numa pensata ou se é em alguma anotação, que ele fala assim: se você não precisar dormir, pense no tempo que você vai ter de trabalho assistencial ininterrupto. Então é uma boa a gente começar a pensar na pré-intermissiologia não só como assistência aos outros, mas como autoassistência a gente mesmo, para a gente poder se preparar, né, fisiologicamente e parafisiologicamente para assumir essa condição da liderança intermissiva. Então, eu vou aproveitar e começar a falar sobre o assunto. O Adélio está aí, eu chamei o Adélio para ajudar a gente. Tem o Adélio, tem a Nilce, tem vários aqui, a Luimara, né, e vários outros, né, se eu falar, eu vou esquecer de vários, que também a Bárbara, que estavam presentes naquele dia em que foi falado esse assunto na mini tertúlia, e depois foi falado na tertúlia, que foi aquele trecho que eu passei para vocês no grupo. Então, quando foi trazido esse assunto da pré-intermissiologia e da liderança intermissiva, na verdade, são dois lados da mesma moeda, eles estão juntos, esses assuntos. O pessoal ficou muito impactado, né? Todos os alunos que estavam ouvindo lá, primeiro ficaram parados naquele choque que você tem que reorganizar as sinapses para entender o novo contexto, né? É um momento de heurística, né? É um momento de epifania evolutiva, né? Que é quando você tem aquela informação nova que muda a sua forma de ver a realidade. Então a gente ficou pensando, todo mundo ficou pensando, bom, e agora, né? Nossa, mudou tudo, porque todo mundo naquela altura, né? Todos os intermissivistas e as pessoas que estavam acompanhando as tertúlias pensavam o seguinte: veja se não é isso que a gente pensava. Eu vou dessomar, vou ser mais ou menos completista, né? Dentro de um certo limite, um percentual de completismo. Então, aí eu vou fazer um segundo curso intermissivo mais avançado do que o primeiro que eu fiz. Vou ver temas mais avançados, vou entrar naquela condição que a gente estudou na semana passada aqui no Megacons do curso intermissivo avançado, né? São assuntos mais evoluídos. E aí depois eu vou continuar a minha evolução. De repente eu venho de novo para encontrar o grupo em outra oportunidade. Aí chega o transmentor, né? Ele veio com uma equipe aqui de várias consciex para o CAEC, para encontrar com o professor Valdo, ficou aqui um tempo, e uma coisa que o Valdo sempre comentava é que quando vem o evoluciólogo, o transmentor especificamente, vem uma revoada de consciex atrás dele. E é igual aquela condição dos alunos que acompanham o professor para ver tudo que ele faz, tudo que o professor faz, a gente fica de atenção para aprender o máximo, né? E eles vêm sempre, essas consciex vêm junto com o transmentor, e aí o transmentor deu essa informação para o professor Valdo, né? Que disse o seguinte: olha, o curso intermissivo agora ficou secundário. O próximo passo evolutivo não é mais fazer um segundo curso intermissivo como aluno, porque a pessoa ainda fica nessa condição como assistido, né? Agora, a partir de agora, né, os intermissivistas já têm nível, uma boa parte deles já tem nível para não mais ser aluno de curso intermissivo, mas sim para ser o líder intermissivo. Então você vai sair da condição da pessoa que absorve para aquela pessoa que vai proativamente fazer assistência, e essa assistência é feita na baratosfera, porque é lá que os seus amigos do passado estão, né? Quem já evoluiu, já está bem, você não precisa fazer assistência, né? Somos nós, né? Nós somos colegas, a gente evoluiu, colegas, né? A gente evoluiu e está numa condição melhor. Mas e aqueles que ficaram para trás? Aquelas consciências do nosso passado, que às vezes a gente mesmo, né, fez alguma atitude em que a pessoa ficou naquela condição, você ajudou a pessoa se cristalizar naquela condição da baratrosfera. Quando eu falo baratrosfera, não é só o local, mas é o estado mental, o estado consciencial. Você contribuiu para aquela condição dela que ela está hoje. E agora que você fez o curso intermissivo, fez uma ProEx, saiu mais ou menos completista, você já tem condição de voltar para assistir. Então, a ideia é que, em vez de um segundo curso intermissivo, né, que é o bem bom, você vai lá para ver coisas muito mais avançadas de Comunex evoluída, pelo contrário, você vai, em vez de subir, você vai descer para a baratrosfera para justamente exemplificar
na prática, tudo aquilo que você aprendeu, estudou, recebeu de aporte. É o resgate na baratrosfera. Então, isso chama liderança intermissível. Possivelmente, as pessoas que forem para essa condição vão formar uma equipex, uma mini equipex, ou seja, você vai sozinho, claro, né? Mas se você vai fazer assistência, a regra é que a gente sempre tenta levar mais gente para assistência com a gente, né? Então, assim, você não vai fazer assistência sozinho. Se a assistência é boa, compartilhe com os outros. Então, você vai levar gente também para fazer assistência, gente do seu grupo, gente que tem condições, e você vai, então, fazer esse trabalho na baratrosfera. O professor Valdo coloca aqui, já entrando na folha que a gente passou, que a pré-intermissiologia é a nova diretriz, neodiretriz intermissiva para alguns intermissivistas, né? Ele fala, basicamente, dá uma ideia, uma estimativa que 20% dos intermissivistas vão ter condições de ser líderes intermissivistas na próxima intermissão, né? E os outros 80%? Não, os outros 80% vão fazer realmente um segundo curso intermissivo mais avançado. Às vezes porque o primeiro curso foi um curso mais básico, um curso mais voltado para o ego-karma, né? Ou seja, a pessoa estava muito na condição de assistido, estava no curso intermissivo ainda resolvendo aqueles problemas mais pesados da consciência, então ele não está com tanta liberdade. Quem já tem mais liberdade vai poder, então, deixar de pensar em si, né? E ele fala aqui nesse paper do DAC, que justamente a pessoa deixa o ego dela para trás para ajudar o ego das outras pessoas. Então, ela abre mão do próprio ego. Essa é uma condição da liderança intermissiva, né? Edu, então, a gente vai fazer esse trabalho, Edu, possivelmente. Diga. Pode falar, Lumara. Eu estava pensando se nesse caso, dessa consciência, né, ex-intermissivista de um primeiro curso intermissivo, que ainda não vai estar apto para essa liderança intermissiva, teria relação com não ter feito certas reciclagens que poderiam ter sido feitas no intrafísico agora e não ter, assim, alcançado o complexes. Então, ele ainda, né, ou nós, vamos falar nós, né, o intermissivista ainda não deu conta de colocar em prática todo aquele cabedal de conhecimento que já tinha sido adquirido no primeiro curso intermissivo. Então, eu estava pensando assim, o que faz com que determinado percentual vá se encaminhar e outro ainda não? Basicamente, lembra, Luimar, é a FEP da pessoa, a ficha evolutiva pessoal da pessoa, né, da pessoa, claro, em que ela é mais limpa, mais leve. Isso aí, claro, você sendo completista e fazendo assistência aqui, você vai melhorar, incrementar a sua FEP. Mas eu tenho a impressão, viu, Lumara, que isso aí já vem do passado. Eu não sei se essa vida é determinante, olha só, é determinante para a pessoa ser líder intermissível. Eu acho que isso já está mais ou menos num crescendo, né? O próprio professor Valdo, ele comenta lá nessa tertúlia, que até o Adélio, se quiser falar, ele perguntou, mas isso aí foi de repente, a pessoa vai fazer... Aí o Valdo falou, não, isso aí está nos últimos séculos, a pessoa está se preparando para ser líder intermissivo. A diferença é que, né, a ficha caiu agora. Então a Bárbara está falando assim, mas isso tem muita lógica. Você pensando bem, tem muita lógica mesmo, né? Só que também tem lógica a pessoa pensar que vai fazer um segundo curso intermissivo, que vai num processo mais lento. A nossa tendência é sempre a gente se colocar como assistido primeiro, né? Então tem os amparadores que vão nos amparar. É difícil da pessoa chegar, pegar a bandeira e sair na frente, né? Então isso aí é que mudou a história, mudou o enfoque todo. Pessoal, podem comentar à vontade, tá? Como tem muita gente aqui que já é veterano, né? Já está nesse processo há muito tempo, já entende bem, fiquem à vontade para falar. Adélio, pode falar. Eu queria complementar, e realmente foi um dos mais impactantes, né? Das questões mais impactantes que ele trouxe, é que não é de agora. O processo todo, ele já vem de séculos. Então, nós estamos trabalhando com isso já há alguns séculos. Então, quando a gente pensa, mas isso tão rápido, não era para ser mais devagar, não era para fazer um segundo curso intermissivo, um terceiro, e depois a gente vai lá resgatar a galera toda, não. Nós já estamos num trabalho faz séculos nesse processo ascendente e, de certa forma, quando o Eduardo comentou, nós vamos fazer uma descensão interassistencial.
Então, de certa forma, nessa descensão interassistencial, como ele comenta muito forte, a interassistência, a gente vai ser assistido também por estar lá assistindo, existe uma tarefa que não é fácil, é resgate. Geralmente, hoje, quando nós fizemos uma projeção de resgate, eu até uma vez tive uma projeção, falei com ele, e ele comentou que isso a gente não faz sozinho hoje. Hoje a gente faz com um amparador. Geralmente a gente vai num resgate baratrosférico amparado, e muito fortemente amparado, até para não ficar muito tempo por lá, para poder saber como atuar, etc. Então, essa é a nossa tarefa prática, e essa questão do sozinho é que, como eu trouxe da outra vez, é que me deixou surpreso também, né? Como assim sozinho, né? É você com a tua turma, é você com o teu passadão. E nós, no curso intermissivo, quando eu perguntei para ele até a questão do curso intermissivo, ele falou, nada disso, não tem nada a ver com curso. Eu também me equivoquei na pergunta, eu queria falar de intermissão, mas eu falei curso intermissivo, mas ele aproveitou e sentou o sarrafo, né? Não tem nada de curso intermissivo, é meter, né, a mão na massa e partir para ainda ter assistência daquela turma que você deixou para o passado, porque apareceu a oportunidade de curso intermissivo, você largou tudo e saiu correndo para fazer o tal de curso intermissivo. E agora está na hora de voltar lá para resgatar a galera. É isso aí. O Valdo sintetizou em uma frase. Ele falou assim, pessoal, acabou a moleza. Lembra disso? Essa frase sintetiza tudo. Eu queria trazer mais uma ideia para corroborar essa questão de faz muito tempo que a gente está se organizando, né, para assistência que está, né, a questão da intermissiologia. A preparação que teve para a conscienciologia ser estruturada aqui nessa região, né, no Brasil. Então, algumas vidas, desde a Europa, a gente foi tendo toda uma caminhada para dessomas e ressomas sendo preparado esse grupo, a gente veio de contextos, né, cada um diverso, e chegamos no Brasil, então, assim, já tem essa preparação há muitas vidas atrás para que a gente pudesse chegar onde a gente está agora. Então, se a gente for pensar na nosso curso intermissivo, a gente já vem sendo acompanhado há vidas para a gente conseguir chegar nessa maturidade que chegou agora. E até para poder ter feito o primeiro curso intermissivo, né? Então, não é assim, viram a gente fazendo uma assistência, não. É vidas e vidas sequenciadas, né, o evoluciólogo acompanhando a nossa maturação, até esse grupo conseguir, né, chegar, muitos não estavam no Brasil, mas aqui que foi consolidado mais aí o processo da conscienciologia, até o Eduardo me ajuda a lembrar, que o que eu recordo, o professor Valdo falou que aqui tinha um processo positivo no Brasil que não teve tantas guerras, então era um ambiente mais limpo e tem uma defesa extrafísica dos amparadores maior, né, que conseguiu ser estruturado para que a gente pudesse estar um pouco, né, mais amparado para conseguir trazer as ideias do curso intermissivo e fazer essa assistência. Então, isso faz a gente pensar, né? Eu só queria salientar que nós estamos com 39 participantes, e aí a gente colocar na lista, porque tem bastante gente na lista, daí fica uma confusão aí, tá? Beleza? Então, o próximo quem estava é o César, que ia falar. Obrigado. Gente, boa tarde. Eu queria dizer o seguinte, eu concordo com o Adélio, no que ele disse aí, com relação a que líderes intermissivos sempre existiram. Tá? Lá nas obras do André Luiz, quem quiser ler, lá descreve inúmeros trabalhos desses líderes intermissivos, onde esse personagem, André Luiz, ele vai se inserindo, né, em diversas dessas equipes que vão lá na baratrosfera e participam de resgates, né? Então, isso aí sempre existiu. Agora, o termo líder intermissivo, eu não sei, ele me incomoda um pouco, porque poderia levar uma pessoa leiga a acreditar que ela vai dessomar e de imediato ela já vai virar um líder intermissivo. Isso não vai ser assim. Ninguém vai dessomar e se transformar, assim, da nossa equipe, né? Nós, meros mortais, né? Onde nós vai dessomar e se transformar em líder intermissivo imediatamente. Vai ser necessário toda uma preparação, todo um trabalho para que a gente, provavelmente, comece trabalhando em equipes, né, para depois a gente chegar a essa situação de líder intermissivo.
Eu acredito que algumas pessoas da conscienciologia, né, por exemplo, os epicões, né, são poucos, né, eu acho que eles já teriam condições de dessomar e, pouco tempo depois, assumir essa função. Para os demais, como eu, por exemplo, eu não me vejo dessomando e rapidamente me tornando líder intermissivo. Há muita coisa para ser vista, para ser acertada, para ser aparada, para você chegar nesse nível. Essa é a minha visão. E, finalizando, não acho que isso daí dispense curso intermissivo, certo? O curso intermissivo continuará existindo, continuará tendo sua importância, quer você seja líder intermissivo ou não. Porque no curso intermissivo você vai ter a preparação para a próxima existência, que naturalmente não vai ser só fazer assistencialidade e resgate na baratrosfera. Entende? Só isso daí não vai te preparar para a próxima existência. Há desafios a serem superados, há trafores para serem trabalhados. Então, o curso intermissivo continua existindo e continua sendo importante. Mas sabe uma coisa, César? Tem um fator importante no conceito de pré-intermissiologia, que é essa ideia de que a gente está se preparando para esse retorno ao período, a uma condição de um período intermissivo em que a gente vai resgatar o pessoal, que é de um início de um trabalho policármico, propriamente dito. Se a gente pensa nessa lógica do trabalho policármico, a gente está considerando o quê? Que a gente, de uma certa forma, já está com a nosso saldo das nossas correntes egocármicas e grupocármicas um pouco mais equilibradas, né? Ali já, a gente não está tão devedor já nessas contas correntes. Se a gente já não está tão devedor na conta corrente grupocármica e egocármica, isso já evidencia uma capacidade de liderança interassistencial justamente pela qualidade da nossa, das nossas contas holocármicas. Isso é um fator que eu acho bem importante a gente considerar. Então, quando a Luimara perguntou o que seria um fator de avaliação, eu acho que é esse, é avaliar como é que está nossas contas, né? Se a gente está muito devedor ainda, eu não vejo como a gente teria essa flexibilidade para iniciar um trabalho policármico mais amplo. Outro fator quando a gente pensa em curso intermissivo, a lógica dos cursos intermissivos é justamente de você pensar o líder de grupos para você dar um banho de loja naquele líder e o líder depois voltar e ajudar o grupo. Então, o aspecto de liderança nos cursos intermissivos é muito presente, se faz muito presente. Por isso que o Valdo considerava que o intermissivista ele já tinha um aspecto da liderança presente, não bem desenvolvido, porque aí pode ser lideranças, né, meio duvidosas, mas assim, pelo menos de uma certa forma desenvolvida, era uma característica, né? Bárbara, tem aqui no próprio verbete do DAC, aqui no Ressomatologia, o professor Valdo coloca uma frase que ele falava muito, que é uma boa síntese para isso que você disse, é o seguinte: o evoluciólogo não fala para líderes apenas, ele cria líderes assistenciais. Então, isso faz toda a diferença, porque a ideia de fazer o curso intermissivo não é para você se melhorar, é para você virar líder. É para você virar, é justamente isso. Então, desde o início, o objetivo do curso intermissivo era criar líderes. O que está acontecendo agora na liderança intermissiva nada mais é do que um movimento natural. Lembra, a gente falou na semana passada que o curso intermissivo tem vários tempos, né? Primeiro tempo, segundo tempo. A liderança intermissiva é um dos tempos do curso intermissivo, faz parte ali da progressão. Você tem que chegar lá. Agora, você vai chegar lá com um curso intermissivo, 2, 3. Outra coisa, você já fazia curso intermissivo desde de 1651, que é quando começou, às vezes você já fazia alguma coisa. Então, assim, tem toda uma progressão em que eu acho que a lógica natural é chegar à liderança intermissiva. O que o Transmentor trouxe, as Consciex, é que isso pode ser feito agora. É igual o negócio da desperticidade em 3 anos. Ok, a pessoa vai ser, todo mundo vai ser desperto, mas pode ser agora. A pessoa pode fazer isso agora, isso é possível. E por quê? Por causa da ficha evolutiva de algumas pessoas, ou de uma boa parte das pessoas, né? Aí cada um tem que saber como está a sua ficha. Se a pessoa se sente preparada, outra coisa, se aceita esse desafio, né? Tudo bem.
Se a pessoa quer fazer um outro curso intermissivo, ou acha que tem que fazer outro, acha que tem que fazer mais 10, também não tem problema, né? Isso, cada um tem um caminho, né? Isso aí não é uma corrida maluca, né? Cada um tem o seu processo, o seu caminho. Diga, Bárbara. Mas é que eu fico pensando assim, eu não sei até que ponto o relevante é quantos cursos intermissivos eu fiz, e sim o nível de aproveitamento que eu tive no curso intermissivo que eu fiz, né? Tipo, qual foi o ganho que eu tirei disso? Ou qual foi o meu nível de aproveitamento na aplicação da minha ProExis pós-curso intermissivo? De que forma eu fui uma representante desse curso intermissivo e de que forma eu fui uma mini peça no maxi-mecanismo do trabalho que eu me comprometi a fazer? Eu acho que isso aí eu considero mais relevante. E aí eu acho que sim, a gente vai voltar a se envolver nos cursos intermissivos como parte da reurbanização, às vezes como monitor, às vezes um dia como professor, a gente vai se desenvolvendo, mas eu vejo o curso intermissivo como um aspecto da reurbanização. Ela não é o resumo, ela é uma peça, né? Ela está ali como um componente. E aí, se a gente olha para o todo, a gente vai vendo todos os trabalhos que a gente pode se envolver que estão relacionados a isso, né? Que vão além do curso intermissivo. Desculpa, Lemara. Não, imagina, eu que estou entrando, que eu acho que a ortopensata, a número 13 e 14, as duas, elas remetem a esse périplo, ou seja, né, esse caminho. Mas eu quero trazer a 14, que ele fala a trajetória evolutiva da maioria das consins intermissivistas foi terem sido resgatadas da parabaratrosfera a fim de participar de curso intermissivo. Então, ressomar com ProExis a cumprir, dessomar e, se completista, exercer a liderança interassistencial, resgatando as consciências de sua responsabilidade interprisional grupo kármica. O passo mais adiante, instalação de auto-OPX, rumo ao teleguiamento e a semiconsciencialidade. Então, eu acho que quando a gente, eu pelo menos assim, quando eu olho isso, eu acho que esse me colocar no meu lugar, né? Então, assim, quando será que eu, como consciência, fui resgatada da parabaratrosfera? Será que isso tem o quê? 200 anos? Tem 500 anos? Tem 700 anos? Então, eu acho que, nesse sentido, quando eu fiz o questionamento e o Edu trouxe que o saldo da FEP tem uma relevância, inclusive, maior do que o próprio completismo, eu pensei nesse sentido. Eu acho que a gente se entender nessa condição de consciências dentro de um processo evolutivo, e como você bem colocou, Bárbara, né? E o César também trouxe, não é um negócio que você vai, sou intermissivista, ok, eu sou intermissivista. Agora, o que eu tenho todo dentro desse processo da Ego ProExis para fazer de reciclagens, e os acertos, no meu caso eu sou reciclante, com o Grupo Karma, para pensar que eu vou ter esse estofo e essa capacidade para chegar no extrafísico e assumir uma liderança, é bem complexo. Tem uma outra pensata que fala que quando a gente está aqui no intrafísico, a gente vai ter as energias mais positivas quando a gente se reencontra com colegas. E quando a gente estiver na liderança, as energias tendem a ser mais negativas, porque vai ter a memória e aquilo que a gente está indo lá é quem a gente deixou para trás. Então, a repercussão é bem outra. Aí eu fiquei pensando, gente, isso aí realmente bem interessante. Quando a gente lê esse conjunto de informações, ela amplia o entendimento e aumenta certo percentual de dúvidas também. Né? Jorge, é o próximo. Microfone, Jorge. Oi, eu queria trazer mais aí o Eduardo também, né? Como eu, muitas vezes a gente assistiu a mini tertúlia, e eu acho que tem alguns aditivos aí, algumas questões que a gente pode acrescentar para apimentar a conversa aí. Mas primeiro, falando desse verbete, tem um momento lá que o Valdo cita, se vocês prestarem atenção, ele fala que essa questão de tornar líder evolutivo, ele até fala a questão de um século,
quando o Adélio comenta, né? Ele fala, mas ó, vocês têm 100 anos para fazer esse trabalho de resgate da baratrosfera, do resgate. Agora, puxando outras mini tertúlias que eu participei, até para a gente poder acrescentar para quem não sabe, ou para trazer mais, né, assunto, ele chegou a comentar um dia que um dos trabalhos que ele iria fazer depois, no pós-dessoma dele, era construir uma Comunex voltada para a liderança evolutiva. Seria uma Comunex que seria construída para os conscienciólogos ou aqueles que estão nessa vida, trabalhando na pré-intermissão, fariam o resgate, fariam esse trabalho aí, que é o trabalho do resgate, e depois, concluindo esse trabalho, caso concluíssem, como o César está falando, talvez alguns não vão concluir, iriam para uma Comunex preparada para formar evoluciólogos. O termo que ele usou foi bem esse, liderança evolutiva e evoluciólogos. Então, não é assim, vai lá, faz um resgate e vira evoluciólogo. Até porque cada um deve ter sua cota, deve ter o seu tamanho de grupo karma. E outra coisa que ele falou também, não é simples chegar lá e tirar a pessoa. Vão ter casos que você vai ter que ir 1, 2, 3, 5, 10 vezes, porque a consciência ela pode te atacar, ela tem raiva de você. Ele cita nesse verbete que são nossos credores. Então, pensa naquela pessoa que está com raiva de você na vida aqui. Você vai falar com ela, eu não quero papo com você. Não quero saber de você. Aí você vai, e chama alguém, e vem, até você acessar a pessoa. E são aqueles casos mais patológicos. Não vai ser tão simples. E uma outra coisa também, que ele falou com relação a TENEPS, que a TENEPS de muitas pessoas pode ajudar, sim, a montar a Equipex. Então, algumas pessoas que estão sendo assistidas por nós, na nossa TENEPS, se elas fizerem uma viragem, se elas estiverem interessadas em também participar da assistência, elas podem se tornar nossa Equipex. Nós continuamos aqui no intrafísico fazendo trabalho, e elas vão já lá se juntando, ou o evoluciólogo já começa uma montagem de uma Equipex voltada para esse tenepsista de hoje que está aqui. Quando ele dessoma, ele já tem um grupo. Não estou dizendo todo mundo, tá? Para ficar claro. Alguns casos que a pessoa poderá já estar desenvolvendo uma equipe extrafísica. Cada caso é um caso. Ele, quando dessoma, está num nível, como foi citado aí, diferenciado. Chega lá, essa equipe já está pronta, ele pode partir lá para o resgate, uma coisa de mais nível, né? Um nível mais aprofundado. Né? E outra coisa para fechar, ele diz que, o Eduardo citou essa questão aí, que 80%, né? Só 20%, mas ele também fala uma coisa, que alguns não vão precisar mais fazer o resgate na baratrosfera, porque o trabalho já foi feito. Ele fala, ó, nem todos vão fazer o trabalho, mas tem alguns que não vão precisar, porque já se adiantaram. Então, provavelmente, pode ser um pessoal que ele disse que fez o curso intermissivo no nível superior já na última intermissão. Ele cita, tem algumas pessoas na CCCI, que ele fala, que não fizeram o curso intermissivo básico, fizeram um curso intermissivo já de nível superior. Aí eu suponho que devam ser essas pessoas que já fizeram um trabalho de resgate ou continuam fazendo aqui no intrafísico. E quando dessomarem, também já vão para um outro patamar. Qual é? Não sei. Ou vai direto para essa Comunex, ou vai fazer um trabalho de transmigração, que é uma coisa mais complexa, junto com o evoluciólogo, com outros planetas. Enfim, vamos dizer assim, a gama de possibilidades é muito grande. E eu vejo que o Adélio também participou de bastante mini-tertúlia, o Eduardo, não sei quem mais aqui. Eu sei que teve muito assunto em cima disso. Esse assunto, ó, demorou, pelo menos um mês ou mais, vinha à tona. E o povo encucado, mas vou sozinho. O Adélio perguntava toda hora. Mas esse negócio de sozinho, é para ir sozinho mesmo, né, Adélio? Aí o Val, te vira. Não, mas como ir sozinho? Vamos na baratosfera sozinho? Mas é lógico que não, né? O amparador, ele vai ali, né? Meio invisível. É isso, pessoal, que eu queria pôr para a gente esquentar o debate. Nilce? Oi, gente, boa tarde.
É o seguinte, né, nós estamos conversando aqui com relação ao último curso intermissivo, acho que isso tudo é muito bacana, mas eu estou pensando o seguinte, para trazer para a gente refletir. O mais importante não é o que a gente fez antes no último curso intermissivo, mas o que estamos fazendo aqui agora, que é o período da pré-intermissiologia. É isso que vai credenciar a gente para acelerar a evolução e, na próxima intermissão, já poder ser um líder interassistencial. Não é obrigado, mas a gente vai demorar um pouquinho mais, vai ter que passar mais uma vez para depois voltar novamente. Então, vale a pena, né, pessoal, pensar mais no que a gente está agora fazendo, a oportunidade que nós estamos, né, aproveitando nesse momento. E eu gostaria de ressaltar aqui a Orto Pensata, de número 8. A de número 7 fala bem isso, né? Do líder interassistencial, depois de ter passado, né? Por aqui agora, que agora é o curso de credenciamento, que é a pré-intermissiologia. Agora, é interessante essa 8, quando ele traz que a tendência da consciência, quando intermissivista, é despertar sentimentos positivos agora, né? Quando estamos aqui, encontrando as pessoas do passado, né? Mas na próxima, né? Quando consciex, atuando na liderança interassistencial, despertar os sentimentos mais negativos, porque vai levantar a poeira nesse momento. Então, é fundamental essa preparação. O que vocês acham? É que aqui, né, Nilce, a gente encontra com os colegas intermissivistas, né? Sim. Então, o pessoal já está mais, assim, já preparado, todo mundo já fez várias reciclagens, ou está fazendo várias reciclagens igual a gente, né? Só que lá você vai vai encontrar aquela sua consciex do passado que não fez reciclagem ainda. Que às vezes está... aí você vai ajudá-la e convidá-la a fazer reciclagem. Agora você vê, é que nem a gente, né? Quando você tem uma pessoa que está muito endurecida e você quer ajudar a pessoa, você vai, às vezes, com a maior das boas intenções e leva uma pernada, né? É assim, né? E a gente também dá pernada nos outros, né? A gente deve ter dado muito não para os amparadores. E a gente vai virar agora a condição do amparador, né? Então, a gente vai chegar e tentar ajudar essas pessoas. Uma coisa que acontece é o seguinte, o que você... Isso até a Luimara fez essa pergunta no vídeo lá para o Valdo, não sei se a Luimara lembra. Assim, o que a gente vai usar? Aí o Valdo assim, a gente vai usar tudo. Assim, vai usar Tacon e Tares? Vai usar tudo. Tudo que tiver, é Tacon, é Tares, é o que for, né? Mas, basicamente, o processo é de esclarecimento. Né? Lá. Porque o problema é a pessoa já está de psicossoma, né? Então você vai chegar e você vai tentar fazer ela entender pela sua argumentação e pelo seu exemplarismo que você traz, né? Você vai tentar argumentar para que vale a pena ela fazer reciclagem, porque a reciclagem depende dela, né? Então o seu esclarecimento é mostrar a ela que, olha, vale a pena, olha só, puxa, a gente pode fazer isso é uma coisa legal, isso assim vale a pena. Eu estou numa situação melhor. Hoje em dia, você falando para ela, né? Eu estou numa situação melhor que você e a gente saiu do mesmo buraco junto e eu estou numa situação melhor porque eu fiz reciclagem. Que tal você fazer também? E aí você vai se apresentar como uma credencial de que isso é bom, né? Por isso é que é muito mais esclarecimento do que Tacon, mas a gente usa o que tiver à mão. Só para trazer que o número 35 está bem dentro do que vocês estão falando. Que aqui, na vida intrafísica, é para a gente olhar como um spa, né? Que a gente está realizando nossa autoproex. Então, é interessante que depois é o trabalho, né? Mas sabe uma coisa, Eduardo, que eu acho que a gente tem que lembrar, além das pernas que a gente já passou nesse pessoal, é o fato que a gente abandonou eles, né? E, assim, a gente, antes de fazer TARES, a gente vai ter que ganhar a confiança de novo desse pessoal. Porque provavelmente muita gente não vai estar mais confiando. Então, é uma coisa a se pensar, né? Como é que você ganha novamente a confiança de um povo que você deixou para trás?
Mas eu tenho um pensamento diferente, Bárbara, porque a gente está visualizando a situação só como tem abandonado eles, porque quando a gente vai mudando evolutivamente, né, as pessoas também vão tendo a decisão de seguir em diante nas mudanças ou não. Então, pode ser que seja um abandono mútuo, né? Tipo assim, ó, eu vou dar um passo a mais, vamos junto? E eles podem não decidir de caminhar, entende? Eu vejo, vamos analisar hoje, assim, tem alguns contextos que a gente dá um passo a mais, lógico, agora de intermissivista, mas tem ainda familiares que decidem ficar na religião. Então, não é um abandono, ó, tipo, deixei vocês, entendeu? Não, eu estou aqui, mas eu estou seguindo nesse processo. Talvez a gente enxergar um pouco, né, mais amplo. Mas, Rosângela, eu não estou falando como a gente vai enxergar, eu estou falando como eles vão enxergar. Mas eles não nos enxergam, viu, Bárbara? Beleza. Eles não nos enxergam obrigatoriamente como bonzinhos. Eles estão nos enxergando com quem abandonou eles, de certa forma, também, entendeu? Então, a questão não é se eles vão nos considerar daí, nesse sentido... ou mais um, né, assim, entendeu? Eles vão nos considerar, eles sabem quem nós somos. Então, o professor Waldo chegou bem claro, olha, eles vão lembrar de você. E é por isso que nós somos o mecanismo de resgate, porque nós tivemos também influência nessa situação em que eles estão hoje, em que nós estivemos também. E muitas vezes nós somos líderes assediadores no passado, né? Nós lideramos o processo em que essas pessoas entraram no embalo, só que elas não saíram, a gente saiu, e elas não, né? Então, existe muita coisa que nós temos responsabilidade na própria liderança negativa que a gente fez em outras vidas também, né? E uma outra coisa que eu queria colocar, o César trouxe ali a questão do... Mas, Adélio, eu gostaria de complementar mais um pouquinho aí, porque eu acho que nesse sentido que é importante, o que eu vejo mais importante dentro desse assunto, o que a gente está fazendo agora, como é que a gente está se preparando. Então, se a gente, eu vejo assim, como um treino para a gente enfrentar a nova situação que o Eduardo trouxe, que vocês estão complementando. Se a gente aqui, no momento agora, a gente não está fazendo isso, ou a gente foge, por exemplo, de fazer assistência à consciência mais necessitada, ou a mais ignorante, ou aquela que tem mais rusga com a gente, e a gente fica dando um jeitinho de ficar de lado, ou nós preferimos as companhias sempre dos nossos colegas intermissivistas mais adiantados, aqueles que estão mais no top, e a gente evita, né, estar tratando com os outros, que a gente poderia, de repente, estar dando a mão, nós estamos perdendo a oportunidade de fazer esse treinamento. E aí a gente pode chegar lá e não ter essa condição, né? Então, quanto mais aproveitar esse momento agora, ao invés da gente ficar, de repente, pensando muito no qual foi o curso intermissivo que eu fiz, ele foi, não foi, ou achando que se a gente estiver com os nossos colegas agora, que são aqueles que estão no top, a gente está melhor. Tem que ver o que a gente está fazendo. Ou lidando com essas consciências. É exatamente nisso. Então, quando a gente fala de pré-intermissiologia, é o preparo nosso para essa próxima intermissão. Então, até uma coisa que ele comentou no dia 8, o Jorge comentou bem, isso aí foi mais de mês de debate, depois do primeiro dia em que a gente conversou sobre isso, e tanto debate na mini, quanto debate de novo na tertúlia, então a gente teve uma exaustão, porque todo mundo ficou, como o próprio Eduardo comentou, foi uma epifania evolutiva, né? Foi uma epifania grupal, nós realmente caiu uma ficha para nós que a gente não imaginava que seria agora, tão rápido, né? Mas daí ele falou, não é tão rápido, são séculos, né? Então, não é tão rápido, nós já estamos nesse processo evolutivo. Então, até uma coisa que ele comentou também, que a gente vai para essa questão intermissiva e pode renascer com esse povo de novo, para trabalhar com esse povo de novo intrafisicamente. Então, vai ser uma série de encontros extrafísicos e intrafísicos até chegar na tal comunex aí que o Jorge comentou, né? Então, não vai ser uma coisa que, resgatei 1, 2, 3, estou lá na comunex. Não é bem assim. É um trabalho, né, intermissivo que vai ser árduo, porque é resgate, e essa pré-intermissão, esse preparo. Por exemplo, vai acabar o nosso processo de autocorrupção com isso.
ou deveria minimizar um monte agora para a gente poder chegar lá com competência. Desperticidade seria um bom começo também para poder pensar nessas coisas. Mas só queria voltar lá àquela questão que o César trouxe, quando ele falou que acha que não vai ser assim, que é difícil, que são para pouco, só para PICOM. Eu já não penso diretamente assim. Eu penso que nós temos não é para todo mundo, é lógico, não é para todo mundo, é para alguns, mas não é pouco, não são poucos. Do nosso grupo, 20% é bastante. 20% de pessoas fazendo uma atividade dessas é muita gente que vai estar aí com essa atividade. Então, geralmente, o professor Valdo não falava para coisa de alguns, ele sempre falou mais para aquilo que é da média da nossa massa de intermissivistas, não para a média impensante da SOCIM, né? Então, os cursos, claro que vão continuar. Tem gente que precisa de curso de primeiro nível, de segundo, de terceiro, de quarto, mas os cursos intermissivos estão avançando. Tanto que os últimos cursos, ele sempre comentou, estão mais avançados. A gurizada que vem hoje, vem com curso intermissivo mais avançado do que o nosso, que foi há 20, 30, 60, 70 anos aí. Então, esses cursos estão cada vez mais avançados também. E, finalmente, aqui, para poder fechar, existem alguns erros crassos até de abandono, como a própria família nuclear. Então, a gente, às vezes, abandona aqui, nessa vida intermissiva, um grupo que está muito afim, muito próximo. Não quer dizer que vai ficar grudado neles, mas quer dizer que você tem que assistir. Não tem como fugir de assistir essa gurizada do próprio grupo familiar que a gente está inserido hoje. Então, existem N questões aí que a gente pode estar lendo, que foi comentado, mas também que a gente pode trabalhar para se preparar para esta intermissão. Por isso que é pré-intermissão o debate que a gente está fazendo aqui. Só dar um gancho aqui no que o Adélio falou, está dentro disso. Eu acho que o critério não é ser EPICOM para fazer esse trabalho, até porque tem gente que é desperto e não é EPICOM, e tem EPICOM que não é desperto. Eu acho que a questão aí seria talvez se tornar desperto nessa vida, ou passar, ou chegar próximo disso, porque aí dá uma condição muito boa para trabalhar na baratrosfera. Essa é a visão que eu tenho, né? E a gente sabe que isso, ele diz que está no nosso alcance. Aí entra, alguém falou, questões de reciclagem, TENEPS, ferramentas evolutivas, aí o pessoal da Conscius está aí, uma avaliação, né, conscienciométrica, para a pessoa poder ver os trafares e trafores, enfim, essas ferramentas todas que a gente sabe. Eu acho, sim, que um critério muito forte é o processo da desperticidade. Aqueles que tiverem, no momento da dessoma, com esse nível, tem grande chance, eu acho, de poder fazer esse trabalho com maestria. E outra, ele chegou a dizer, acho que o Adélio lembra, que vão ter casos de pessoas que vão lá e vão ficar na baratrosfera. Eles vão lá para fazer o resgate e, se não tomarem cuidado, vão ter afinidades do passado, processos do passado que eles podem se perder e vão ter que ser resgatados de novo. O pessoal achou até que era brincadeira, ele falou, não, tem gente aqui que eu já resgatei, infelizmente vai me dar trabalho de novo. Ele falou, vai me dar trabalho de novo, vou ter que ir lá resgatar a pessoa de novo. Então, a pré-intermissiologia é muito importante, como o Adélio falou. E claro, né, Jorge, que risco tem em tudo. Isso é um risco que existe até numa interacidência que a gente vai fazer agora. A gente sai do corpo projetado, pode ter esse risco também, mas uma coisa que ele colocou, quando a gente começou a comentar a questão da infiltração, acho que é um outro aspecto importante também, né, disso ser uma infiltração nossa na baratrosfera. E até ele comentou, né, sem tergiversar, né? Então, é uma infiltração que a gente não pode estar usando subterfúgios para escapar desse processo todo também. Então, acho que essa questão da infiltração é um assunto importante, interessante, que a gente trabalha agora aqui, tanto intrafísico quanto extrafisicamente, e essa questão de não tergiversar também, eu acho importante aí no debate. Tá? Ana, tua vez. Opa! O que eu ia trazer foi, a Nilce acabou trazendo, e é mais ou menos na mesma linha, sabe? Era justamente uma analogia que eu vinha refletindo sobre o curso intermissivo, né? Enquanto uma preparação, um planejamento nosso para a gente otimizar o nosso andamento, a nossa evolução aqui no intrafísico, e aí ele traz a questão da pré-intermissiologia
para a gente fazer a mesma coisa que fizemos no curso intermissivo, nos preparando aqui para esse retorno, ou seja, para que a gente realmente possa acelerar. E aí, tem duas questões que eu ia colocar e que acabaram sendo trazidas também. Uma é a questão do que é necessário a gente se preparar e ao que a gente precisa alcançar, o nível que a gente precisa alcançar aqui para conseguir estar realmente fazendo esse papel de líder interassistencial. E o que o Jorge trouxe do Desperto, eu também penso assim, porque ele diz aqui na 43, né, a liderança interassistencial é caminho aberto para a condição do evoluciólogo ser alcançada pelos intermissivistas. Então, minimamente, da mesma forma como a equipe veio aqui, analisou o grupo e falou, olha, aqui a gente tem pessoas que em 3 anos têm condições de chegar à desperticidade, e aí vem e fala, olha, esse grupo, na realidade, eles têm condições de ir e ser líder interassistencial. Eu acho que tudo está caminhando para o mesmo ângulo, né? E aí eu retorno ao que a Luimara trouxe em relação às nossas reciclagens. Como nós estamos fazendo, né? O que efetivamente, porque a autoridade moral que a gente precisará ter para fazer esse papel de líder interassistencial, o que é que eu posso entregar ou mostrar para alguém que eu queira resgatar? É o exemplarismo. Então, como estamos fazendo isso? Aí eu queria, para a gente refletir, deixar aqui a 36. Pergunte a você mesmo, quais os megatrafares me impedem de ser líder interassistencial hoje? Eu fiquei pensando, eu não sei se eu entendi bem, Eduardo, quando você trouxe essa questão de que muitos, na realidade, já terão feito. Eu fiquei pensando em que medida esse trabalho já não pode estar sendo feito agora, com um nível de TENEPS muito mais avançado e que você já consiga estar realmente desenvolvendo esse agora, antes mesmo da pré-intermissão. Lá você só vai fazer o fechamento, talvez. Então, assim, eu penso que é um dos temas, para mim, é o mais importante da conscienciologia e que faz a gente refletir de todos os aportes que a gente teve, as oportunidades que a gente está tendo e como, para mim, pesa bastante eu refletir o que eu aproveitei de fato e o que eu estou omissa ou postergando, sabe? Mas você sabe, Ana, eu acho que a gente tem muitas linhas para a gente atuar. Assim, a gente fala da questão da pré-intermissiologia, e eu concordo com a Nilce e com você quando vocês falam dessa questão do agora, né? O que a gente está fazendo. A ideia do ir para o próximo período intermissivo e fazer esse trabalho, de forma nenhuma nos isenta, pelo contrário, de fazer todas as outras reconciliações que a gente já tem que fazer aqui agora, nesse momento, né? Para ontem. E tudo que a gente precisa desenvolver e enfrentar em relação a nós mesmos e ao nosso grupo já no aqui e agora. E aí, nesse sentido, a TENEPS é fundamental mesmo. Eu acho assim, em relação ao trabalho específico da pré-intermissiologia, como é uma coisa muito mais antiga, um vínculo muito mais... É um vínculo profundo que a gente tem com um grupo específico, que é uma coisa que está mal parada, assim, a gente vai ter que resolver de face a face, eu acho. Assim, a TENEPS pode ajudar, mas talvez o face a face seja insubstituível. Porém, ele é fundamental para tudo, para o nosso desenvolvimento consciencial, interassistencial, para auxiliar, porque foi aquilo que eu tinha falado antes, se a gente não tem uma capacidade, se a gente não conseguiu lidar com as coisas do nosso grupo karma e agokarma, como é que a gente espera ter a capacidade de atuação policármica? Não vai ter, né? Então... Só lembrando, Bárbara, rapidamente, que ele coloca aqui no próprio verbete do DAC, coloca 2 posturas funcionais da pré-intermissiologia. Uma delas é a TENEPS, né, que está aqui, e a outra é o voluntariado. Interessante, né? Ele coloca o voluntariado, dedicar-se ao voluntariado conscienciológico, objetivando integrar-se ao holopensene da interassistencialidade na condição da mini-peça do Max Mecanismo, né? Então, é claro,
A gente pode pensar, mas é só o voluntariado? Não, não, mas é uma forma, né? É uma forma que está à nossa disposição. E outra coisa, a gente hoje em dia, aqui a gente tem tudo a nosso favor para voluntariar. Quem quiser voluntariar em qualquer área que quiser, está tudo ao nosso favor, né? A gente tem uma estrutura já pronta. Então, essas duas coisas, a TENEPS, que é o voluntariado com amparador de função, e o voluntariado conscienciológico aqui nas equipins, né? São talvez as duas atitudes que a gente pode tomar mais óbvias em relação à pré-intermissiologia. Lembrando, né, pessoal, a liderança intermissiva é depois da segunda dessoma, a pré-intermissiologia é hoje, né? Então a gente está no período da pré-intermissiologia agora. Ana, só completando aquilo que você falou, eu também tinha essa curiosidade, e um dia eu perguntei para o professor Valdo essa questão da gente poder fazer aí resgate na baratrosfera agora. Ele disse que para algumas pessoas é muito arriscado. Existe um risco de morte, existe um risco de ficar preso na baratrosfera e o rompimento do cordão de prata. Então, ele fala que o ideal, né, o trabalho mais intenso, mais pesado, vai ser, como falou o Eduardo, na intermissão. Agora, isso não quer dizer que a gente, eventualmente, junto com o parador, aquela coisa do sonolento, aquela coisa de que você apaga na TENEPS, mas aí não é esse que tete a tete aí que a Bárbara falou, não é esse que nós vamos fazer, que nós vamos lá cara a cara, tipo a UFIEX, que você vai de consciex para consciex. Agora você vai meio assim comatoso, meio dormindo e leve e tal. O pesadão mesmo, a tarefa mesmo, pelo que o Valdo falou, é para o pós-dessoma, como o Eduardo falou. Agora tem um risco, nós temos aqui uma proex intrafísica, nós temos uma situação intrafísica a ser resolvida. Em alguns casos, se misturar, pode dar curto-circuito. Pode a pessoa dessomar antes da hora. O caso dele, por exemplo, ele foi cercado lá, ele teve que usar um mantra, porque senão os caras iam pegar ele. Isso foi um fato, para escapar de lá. A outra foi, quando ele foi fazer uma assistência para que um diretor de cinema, que ele estava indo lá, o transmentor falou, não vai, porque é acerto, ele está entre os assediadores, e se você for, você vai se enrolar também. Então, é complicado essa situação, estando como consim, pelo que eu entendi. Eu concordo com você, seria o ideal, mas... eu não tenho dúvida disso não, viu, Jorge? O que eu quis dizer é o seguinte, é uma reflexão muito mais para mim do que qualquer outra coisa. Eu tenho várias possibilidades e várias escolhas aqui, isso depende muito de mim. Então, assim, eu posso nem estar fazendo todas as reconciliações que eu poderia estar fazendo com o meu grupo Karma aqui. Eu posso estar fazendo uma TENEPS que, na realidade, poderia estar fazendo um trabalho muito mais intenso, mas eu ainda não estou. Então, a gente fica na zona de conforto, na zona de comodidade. Eu posso estar adiantando e estar me preparando. No mesmo momento que você está fazendo suas reciclagens, você também está se preparando. E eu vejo que a grande mudança da nossa FEP, ela vai se dar justamente na hora que a gente conseguir fazer esse trabalho, que eu acho que aí você faz uma virada em relação a deixar a tua conta corrente grupocármica mais para o azul. Mas toda a preparação é agora. E aí alguns vão estar mais preparados e outros não. É mais uma reflexão em relação a isso. César. Bom, gente, então vamos lá. A primeira vez que eu ouvi falar sobre essa questão de resgate foi o Valdo, né, falando numa tertúlia. E naquela ocasião eu fiquei pensando, depois da tertúlia, poxa, será que ainda tem consciências lá da minha última vida que eu conheci lá e ainda estão lá na baratrosfera? Aí à noite eu tive uma projeção onde eu vi uma dessas consciências que estavam lá, ou que estão lá, como se fosse uma confirmação, né? Ó, você perguntou, né? Tá aí. Agora, a consciência que eu vi não era uma consciência que estava em estado de lucidez, que eu pudesse chegar assim e conversar com ela. Então, eu tenho visto muito as pessoas falarem isso. Não, você vai chegar lá e vai conversar e vai dar seu exemplo. Calma lá. Há vários tipos de consciências que nós vamos nos deparar nesses resgates, ligadas a nós. Vai ter aquele que vai ser mega assediador, aquele que você vai poder conversar e, como a gente tem falado, vou dar meu exemplo, que eu mudei e tal.
E vai ter muitos que vão estar no nível de subconsciência ou até de inconsciência. E, para que elas sejam retiradas de lá, existe toda uma conscienciometria. Porque se fosse só tirá-las de lá e levar para um local de melhoria, Qualquer um faria. Outros já tinham feito. Certo? Então, o trabalho não é só de chegar lá e conversar e mostrar exemplo, não. Tem muita gente que vai estar no nível de inconsciência. E que vai demandar tempo, trabalho, e você vai lá, joga energia, volta outro dia, joga de novo, e, enfim, até a consciência despertando, até o momento que ela poder ser resgatada e levada para um outro local. Tá? Então, vai haver uma diversidade de situações. Falou-se aqui... César, só comentando, assim, você tem toda a razão, né? Inclusive, não é de uma vez que se faz resgate de séculos, né? Às vezes é o que o professor Valdo coloca, você vai pegar aquela pessoa que você já está investindo nisso durante um tempo, vai uma vez, vai duas, é um processo. Quando chegar no ponto certo, no ponto crítico, você vem e traz ela para ser seu filho, por exemplo, ou seu irmão, né? E aí ali você vai fazer o seu processo de infiltração, é a mini ProEx. Que isso aí tudo faz parte de um contínuo, né? Você vai passando o bastão, né? Então não é uma coisa de você chegar, eu concordo com você, é isso que você está falando, né? Não é de você chegar e resolver o problema com uma conversa, não, isso aí é claro que não, né? Você vai ter que fazer um investimento naquele grupo de consciências, né? E você ali vai mexer as peças do tabuleiro do grupo Karma. E vai indo, né? Outra coisa que o professor Valdo fala o seguinte, a partir de agora, quem for para a liderança intermissiva não vai fazer mais ProEx, programação existencial de uma vida. A ProEx dele vai ser de 4, 5 vidas à frente. Auto-revezamento. Então, você não vai fazer uma programação para dali e vai ser completista. É uma coisa que vai, e isso aí, cada vez mais, vai aumentando e a gente vai entrando naquele estágio da atividade, né? O ciclo da atividade. Isso aí vai levar nisso. Deixa eu trazer uma questão então, em cima... Peraí, Rosângela, só que a gente tem só queria pedir para a gente ficar com o John, né, John? Você é o nosso líder intermissivo hoje, né, John? Pega a rédea aí do negócio. Eu e a Bárbara. Isso, você é a Bárbara. Prosseguindo, né? Prosseguindo. Algumas dessas consciências que nós vamos resgatar possivelmente vão se tornar colaboradores nossos na nossa equipe, para que juntos possamos resgatar outros mais, porque é um mútuo interesse a questão grupo kármica. E aí depois, sim, né, poderiam ser... Aí vem a questão de ressomar juntos, pode ser. A Ana falou da questão de nós, nessa vida, começarmos a fazer esses resgates. Eu acho que talvez seja possível, mas é muito difícil. Certo? Tem coisas que você vai ter que ir lá mesmo. Eu já tive projeções aí em que eu fui fazer resgate. E, gente, na hora que... Eu não sei se todo mundo já passou por isso, mas na hora que você chega lá, na entrada do local, aí você... Opa! Você não consegue. A pressão que ali toma conta de você, e é medo, é pavor, terror, uma coisa terrível que envolve você, e você não consegue avançar. É muito difícil. Nesse sentido, há muitos anos eu tinha perguntado para o Valdo, tem lá os livros do André Luiz, né, Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna, né, Missionários da Luz. Como é que aqueles caras conseguem ir lá na baratrosfera e ficarem dias lá naquele ambiente terrível? Aí o Valdo falou o seguinte, eles são sustentados à distância. Isso aí não aparece nos livros, mas eles são sustentados à distância, porque senão eles não iriam conseguir. Então, aquilo que já foi comentado aqui, ninguém vai para lá sozinho. Para a gente ir, vai ter todo um apoio à distância para justamente a gente não ir e ficar preso lá. Certo? Por fim, o Adélio falou logo, no início eu não me expressei bem. Eu acho o seguinte, aquelas pessoas que já são despertos ou epicões, eu acho que podem dessomar e muito rapidamente assumir essa atividade, foi isso que eu falei. Mas qualquer um de nós pode, claro. Só não acho que eu, mero mortal, vou chegar, vou dessomar e vou começar esse trabalho no dia seguinte.
Mas não vou mesmo, eu vou precisar de um tempo ainda para resolver várias coisas, ver como é que esse trabalho vai ser feito. Eu não me vejo dessomando e no dia seguinte tá fazendo um trabalho desse tipo. Não vejo competência para isso. Foi isso que eu quis dizer. É isso, obrigado. Isabela. Então, é isso que eu estava refletindo com o que o César estava colocando, que existe essa tendência, não sei se vocês concordam comigo, da gente confundir por vezes, a trajetória conscienciológica com a nossa maturidade consciencial, do que a representatividade das mini peças hoje no tabuleiro, com a nossa própria maturidade consciencial, com aquelas questões que a gente conquistou e que, a meu ver, elas sobrepujam, elas são muito maiores, elas vão muito mais adiante do que a configuração da trajetória conscienciológica em si, a nossa questão mesmo da autenticidade consciencial. Quando a gente comenta sobre resgate extrafísico, me vem muito a questão de autenticidade consciencial. E aí eu faço o link com a conversa que tivemos nos bastidores, antes de começar a gravar aqui o Megacons, sobre as nossas fissuras, e como elas são didáticas, olhar para as nossas fissuras, né? Existe a possibilidade da baratrosfera no inferno de Dante, né? Algo dantesco, medieval, como a gente coloca, e existe a baratrosfera, aquela que tem muito a ver com as nossas fissuras, com o aspecto do que para a gente ainda é gostoso, é aquilo que baixa a nossa lucidez, que tem relação com as nossas fissuras emocionais. Olhar para isso me dá um bom parâmetro de avaliação em que pé está a minha liderança intermissiva. Aí eu gosto muito do que a Nilce colocou, né, da gente puxar a brasa da sardinha para aqui agora já. Quais são essas fissuras? Porque essas fissuras, elas são um termômetro para a minha lucidez em relação aos resgates que eu já poderia estar fazendo e não estou fazendo. Então, ter um olhar mais atento para isso, eu acho muito interessante. E, para mim, a questão da liderança intermissiva tem relação com priorização, não sei se para vocês também, com essa temática, nesse mega atributo da priorização. Há 2 semanas, eu me comprometo com um grupo de passar o nome dessa tertúlia, tá? Para vocês poderem assistir. Mas o pessoal, estou fazendo a escola lá de personalidade consecutiva, da Consecutivos, e o pessoal nos presenteou com um trechinho da tertúlia do professor Valdo, ainda lá no Salão Verde, em que ele dizia, escreveu 1 livro, escreveu 2, nossa, que bacana, já está no 3º livro, mas me conta uma coisa, como é que está o núcleo familiar? Como é que está a relação com o pai, com a mãe, com os filhos? Como é que está a relação com o seu grupo? Uma coisa não exclui a outra, a gente sabe que o registro ali e as manifestações mentais somáticas, elas ajudam a gente demais, elas podem ocorrer de forma concomitante ao processo de perdão, de reconciliação. Mas saber ter no nosso dia a dia, né, o que é prioritário para mim hoje, o que me aproxima da assunção dessa liderança intermissiva, eu acho de um valor assim inestimável. Gente, eu gostaria só nisso que a Isabela trouxe, que a gente já vem tratando, por vários colegas trouxeram, a gente tem a 27 e a 28, que elas são assim muito explícitas, e comenta aqui no último questionamento da parte da 27. Qual a sua capacidade de ajudar a pessoa mais difícil da sua família nuclear? Na próxima intermissão, o trabalho assistencial vai ser mais intensivo. Então, quer dizer, aquela pessoa que a gente não consegue ter nessa interlocução, que é da família, mas a gente, olha, como é que é? Desculpa o mau jeito, mas a gente não se bica, não consegue interagir. Então, pelo que eu entendi, e aí segue na 28, fazer assistência à pessoa mais doente da família demonstra o seu fôlego e a capacidade terapêutica para os trabalhos dos resgatexes na baratrosfera a serem realizados na próxima intermissão. Então, assim, aí a gente começa a ter a medida, de fato, tem gente, e a gente já ouviu várias vezes o professor Valdo trazer, que em determinado momento a pessoa, quando está chegando na conscienciologia, se depara, né, com várias questões
e ver que na família ela tem um assediador dentro de casa. Então, ele falava que às vezes era necessário, às vezes é necessário dar um tempo, a pessoa conseguir se afastar para se recompor na sua autoconsciencialidade. E então, oportunamente, esse oportunamente, a gente não sabe, vai ser fôlego de cada um e tempo de cada um. Uma década, alguns anos, 15 anos, 20 anos, para retomar um convívio, ou pelo menos um contato com pessoa com que a gente tenha uma dificuldade. Aí ele está trazendo isso, né? Então, eu acho que a gente começa a olhar esse processo do Grupo Karma com outros olhos. Então, a gente está falando, sim, de grupo evolutivo, que é o nosso trabalho aqui, e aí é outro osso. Quem já está no voluntariado aí há mais de 2 décadas, ou, enfim, não precisa de tanto tempo, já sabe que os nossos acertos com os familiares evolutivos aqui, né, no voluntariado, é outro osso também, guardadas as proporções. Então, eu só queria trazer, que eu acho que assim, a gente repetiu várias vezes essa questão que é concomitante. Você vai estar fazendo um aspecto que você trabalha a intraconsciencialidade, você trabalha junto à TENEPS, ao voluntariado, né, e a família evolutiva, mas a família, ou a questão nuclear, grupo kármica, ela está muito junto, porque, afinal de contas, é nesse grupo que a gente ressomou, é com essas consciências que a gente tem uma relação mais próxima. Eu sou o próximo da fila, né? E é difícil falar depois dessas reflexões aí, né? Até deu um cãibra aqui, porque vai no osso, né? Essas coisas vão no osso. E aí eu achei muito legal o que você falou também, Isabelle, que você complementou, Luimara, que parece que junto com essa ideia da pré-intermissiologia, vem um senso de realidade muito forte, acachapante, assim, que dá uma chacoalhada na gente para focar no que é prioritário, né? Porque a tendência de repetir as coisas de outras vidas também está aí. E a gente pode repetir as coisas das outras vidas em grupo, bonitinho, assim, tudo legal. E não, muitas vezes não focar no que é prioritário. E a família, o Grupo Karma é um arranjo prioritário que deu um trabalhão para ser montado, né? Eu achei muito legal essas colocações, porque o que eu estava pensando aqui, nesse sentido, é que a gente pode entrar na baratrosfera em muitos níveis, né? Então, o que estava vindo? Uma coisa que parece que é muito importante para a gente conseguir fazer esse processo todo de trabalho é um destemor cosmoético muito lúcido, de dar conta de entrar, de fato, no nível de patologia que a gente vai assistir, né? Então, eu fiquei olhando aqui 2 pensatas, a 39 e a 42, que eu acho que são complementares com isso que vocês trouxeram. A 39. Vale a pena, consciência lúcida, visitar o hospital psiquiátrico para alcançar melhor noção de quem irá encontrar na próxima intermissão, em nível de interassistencialidade. Então, eu trabalhei em hospital psiquiátrico um tempo, eu acho que muito pertinente essa pensata, e a 42 fala assim, para a intermissiologia também. A consciência líder interassistencial deve estar preparada para adentrar o núcleo do carnicão da consciência baratrosférica assistível, ao modo do vulcanólogo que se aproxima da câmara de magma do vulcão prestes a eclodir. Acho que são coisas fortes, né? Que trazem também esse senso de realidade que eu vejo no dia a dia. Eu posso assistir de muitos níveis. No meu trabalho, por exemplo, eu sou psicólogo, eu vejo que eu posso ajudar a pessoa entrando em camadas específicas da patologia dela. No meu dia a dia também, camadas específicas. Então, eu fico pensando, o quão profundo eu consigo ir nessa patologia, o quanto eu consigo suportar essa patologia, e aí tem a ver com tudo que vocês falaram das patologias internas, da gente fazer reciclagem, mas eu acho que é isso, de ir se abrindo para sentir mais o nível de desequilíbrio que está à nossa volta, para suportar, igual o César falou, né? Na hora que tiver no extrafísico mesmo, que não tiver mais o corpo físico ali para dar aquela freada, aguentar o tranco, né? Então, por isso que eu também acho que traz esse senso de realidade, porque mostra esse negócio do carnicão. Eu fui pesquisar o que é a bolinha do furúnculo, né? É aquela coisa mais adoecida. E aí, tem aquele filme, né? Aquele Amor Além da Vida, do Robin Williams.
Eu acho que ilustra isso também, né? Vai lá e vai sentir o desequilíbrio. E naquela hora que sente o desequilíbrio máximo, faz rapport. Quando faz rapport, sustenta e ajuda a pessoa a mudar de condição, né? Então, trazendo para o dia a dia da reciclagem, eu fiquei pensando nisso, quanto eu entro no nível de desequilíbrio, quanto eu suporto. Dentro disso, Renê, eu fiquei pensando da nossa conversa ontem sobre o polinômio da interassistencialidade, sabe? Porque a gente estava conversando sobre interassistência, e uma coisa muito comum quando a gente fala de interassistência é a gente pensar já na forma como a gente vai agir em si, né? O que eu vou falar, como é que eu vou abordar, e a gente pensa pouco no acolhimento, que é o primeiro ponto do polinômio. Começa por aí, né? E aí eu fiquei pensando nisso em relação a essa pré-intermissiologia, que tem convergência, de uma certa forma, com isso que você trouxe, Renê. Que é assim, né? A gente vai chegar lá, já num ambiente doente, com consciências, que apesar de serem do nosso grupo, são consciências com personalidades diferentes, né? Com demandas diferentes. E como é que a gente vai acolhê-las, né? Como é que é o nosso acolhimento na interassistência? A gente tem essa flexibilidade de acolher de diferentes formas, dependendo da demanda do outro e não da minha. Eu acolho ou não, já vou direto no TACAP. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu particularmente penso muito. Assim, eu acho que é algo que precisa ser mais trabalhado, o acolhimento. E aí, um acolhimento bem feito facilita todo o resto, né? E para ter acolhimento precisa de muita coisa, né? Inclusive a suportabilidade daquele Holopensene ali, né? Acolher não é só, vem cá, é o quanto eu dou conta do que eu estou acolhendo, né? O quanto isso influencia a minha pensanidade, o quanto eu consigo sustentar aquilo ali, né? É um ato de afeto, né, Renê? E para ser um ato de afeto, se eu entro na patologia do outro, como é que fica? É você sentir o outro, você precisa ter esse sentir, mas sem se afetar a ponto de você entrar na... E é a condição do desperto. Só lembrando, Renê, que esse filme que você falou aí, que a gente assistiu provavelmente mais de uma vez, ele vai lá de Consciex. E você vê como é que foi difícil para ele ir lá fazer o resgate da esposa de Consciex. Agora imagina ir lá de Consim, que tem o soma aqui, que tem todo esse processo, né, psicossomático aqui do corpo interagindo, as energias. Então, ele foi e teve dificuldades. Imagina a gente aqui com um projeto, ProEx, um monte de coisa. É complexo o resgate lá, né? Posso entrar? Deixa eu dizer para vocês, eu acho assim, voltando ao tema, liderança, eu acho que liderança é uma coisa que a gente pode aprender. Tem pessoas que são líderes natos, porque já tem um aprendizado acumulado. A maioria é um aprendizado a ser desenvolvido. No nosso caso, eu faço uma correlação com o processo nosso intrafísico. Você quer ser líder no seu trabalho, você quer comandar equipes, você quer fazer isso, você tem que ter ferramentas, você tem que aprender. A mesma coisa acontece com o nosso processo assistencial. Então, assim, eu tenho que cada vez mais trabalhar com as ferramentas que a Conscienciologia me dispõe, né? Voltando à coisa da despeticidade, da PENEPES, de estar no voluntariado. Então, assim, a gente tem uma série de ferramentas dentro da Conscienciologia que a gente precisa estar aplicando. E o que eu percebo no dia a dia? Eu estou há 20 anos em Conscienciologia, continuo ralando como todo mundo, e o que eu percebo? Que ainda a gente está muito aquém nos processos de inter-relações dentro das próprias ICs. Se vocês me falaram assim, precisa ser um EPICOM, eu não vejo EPICOM desperto dentro da Conscienciologia. Então, a gente fica meio que patinando em cima do que deveria, do que é bom, do que não é bom, e a gente não vê grandes acontecimentos em termos de gente com dispersidade, com tudo isso. Eu não sei se eu estou exagerando no que eu estou falando, mas eu percebo isso dentro da gente frequentando, sabe, dentro aqui, eu estou há muito tempo dentro de Conscienciologia e falo isso de cadeira.
né? Então, acho que é muito difícil ainda, quer dizer, acho que a gente ainda tem que caminhar muito e ralar muito, sim, essa coisa de processos de inter-relações. Como é que eu vou suportar ser um líder interassistencial lá, se eu não consigo nem ser aqui? Em todos os aspectos, né? De ter suportabilidade mesmo, de ter capacidade saber, de dar conta, de não se deixar, não ser engolido pelo holopensene do outro, de ter essa capacidade de suportar mesmo, né? No filme que o Jorge está citando, a grande dificuldade é o cara não ser engolido pelo holopensene local. Então, quer dizer, sabe quantos de nós não se envolve nos holopensenes quando não estamos aqui dentro, porque nós estamos dentro de uma bolha quando a gente sai daqui para fora, né? Então, eu acho que são questões para a gente estar levando bastante a sério quando a gente fala em liderança interassistencial pós-dessomática. Eu não sei se eu consegui ser clara, mas eu não vejo esse nível de clareza, eu não vejo essa coisa acontecer dentro da própria Conscienciologia. Acho isso bem complicado, porque parece que a gente está sempre querendo dourar um pouco a pílula, né? E isso é bem difícil. Quando você vai para os processos de inter-relações, as coisas são bem mais complicadas. E eu sei que está todo mundo dentro do movimento de estar se melhorando, claro. Mas aí, quando a gente fala, não, vamos chegar, vamos fazer, vamos acontecer, gente, estamos muito aquém. Sorry. Nelson, Ô, John, eu posso comentar rápido, brevemente aqui, em cima do que a Clô falou. É verdade, né, Clô? A gente ainda manifesta muito pouco, né, diante daquilo que a gente almeja, né? Então, a gente fala de coisas mais avançadas, mas às vezes no dia a dia a gente tem uma manifestação menor do que pensa. Infinitamente menor, né? Sem dúvida, do que a gente pretende chegar. Mas agora, assim, a gente trabalha com metas também. Sim, é claro, mas assim, de qualquer forma, a questão da liderança intermissiva, quer a gente queira ou não, e o Valdo coloca isso muito bem naquele vídeo lá da tertúlia, é uma realidade para a gente, ponto, né? E aí o que cabe a gente fazer? Correr atrás disso, né? Então, uma coisa que ele coloca interessante é o seguinte: a gente está falando de liderança intermissiva, as lideranças não são as mesmas para todo mundo. Sim. A gente vai começar com a mini liderança intermissiva. Por quê? A nossa liderança ainda não vai ser aquela liderança policármica do evoluciólogo. A nossa mini liderança vai começar com o nosso pessoal da nossa família consciencial. Então, primeiro a gente faz a liderança em casa, que eu digo é a nossa família holocármica, né? Vamos dizer assim, o nosso grupo mais chegado. A gente vai resgatar aquele pessoal que é mais íntimo da gente, são os ex-familiares, são os ex-amigos, são os ex-companheiros. Deixa eu entrar. Não, eu entendi o que você falou, mas eu vou falar de um exemplo meu, por exemplo. Eu sou uma ex-fumante e parei de fumar há alguns anos atrás, há mais de 15 anos atrás, certo? Desde o meu princípio de Conscienciologia, eu larguei de fumar. E aí, o que acontecia nas minhas projeções? Toda vez que eu me projetava, eu ia perto do grupo da onde eu frequentava. E aí, o que acontecia? Eu não dava conta. Você entendeu? Eu era engolido por aquele holopensene, voltava. Até que chegou no momento que eu passava e eles me consideravam como inimiga, que alguém de vocês aí citou isso, falou assim, não, você virou uma... quando você são desafetos. Porque você passa a ser um desafeto no momento que você já não frequenta o mesmo tipo de grupo. Então, eu concordo com você, que a gente tem degraus, que a gente vai subindo, um patamar de assistência que a gente vai tendo, e que a gente vai suportando holopensenicamente, a gente vai indo, né? E isso, e depois reconquistar, quer dizer, esses desafetos familiares ainda é o início do princípio do começo, e grande parte de nós aqui, ainda dentro de Conscienciologia, tem esses desafetos familiares. Basta você começar a frequentar grupos daqui, dali, sabe, que eu vejo, se você ouvir as coisas do Mário, as perguntas, as coisas, o povo ainda tem esse nível de desafeto aqui, com pai e com mãe aqui, imagine você. Né, como é complicado isso. E aí eu entendo que quando a dificuldade que a gente vai ter
Quando você conseguir subir determinado degrau e conseguir fazer essa assistência, que nem era o caso daquela turma do cigarro comigo, que eu realmente parei, nunca mais voltei, aí eu passei a ser um desafeto deles. E aí, realmente, para você chegar novamente aquilo, você vai ter que estar muito bem centrada para começar a fazer assistência e entender o que eles sentem, a dificuldade deles. Aí é como a Bárbara falou, é o processo da empatia. Você tem que acolher e você tem que ter empatia, porque senão fica muito complicado. Por isso, o Claudete, que o Valdo falou que 20% só que irão. Tem muita gente que ainda vai ter que trabalhar, lapidar, mexer, talvez ressomar mais uma vida ainda para fazer esses acertos e tal. Você tem total razão do que você está falando. Por isso que ele citou que 20%, e eu ainda acho muito 20%, porque tem muita coisa a ser resolvida, né? Tem pessoas aqui, Claudete, que nem começaram TENEPS ainda. A pessoa está esperando sei lá o quê, já está 10 anos na Conscienciologia, tudo bem, é o tempo da pessoa. Mas é uma baita ferramenta, a gente sabe, a TENEPS. Tem as suas questões, né? Mas veja quanta coisa essas pessoas fazem. Ele citava, tem gente que não fez Consciência Cobaia até hoje. A Luimara está aí, representante aí, ele falava, mas como vai fazer reciclagem se a pessoa ela não se encara? Ela não quer ver os trafares dela, ela não vê o que ela tem. Então, como é que ela vai, né, mudar? Ela não quer saber dos problemas dela. Agora, é verdade, né, Jorge? Isso aí você tem toda a razão. 20% eu acho bastante gente, inclusive. Não é pouco, não. É muita gente. É muita gente, se você pensar bem, né? E outra coisa, a própria pré-intermissiologia, como tudo que os amparadores fazem com a gente, né? É um convite, não é uma obrigação. Ou seja, a pessoa vai ver se ela está interessada em fazer essa... A Claudete lembrou bem, você tem que fazer um monte de reciclagens. Te interessa? Você quer fazer isso? Aquela pergunta que o Valdo fazia chata, né? Até onde você quer evoluir? Todo mundo quer evoluir, mas até onde? Pois é. Então, assim, isso aí é um convite. A pessoa vai ver se ela quer, se ela está no ponto, né, de enfrentar a liderança intermissiva. Então, assim, isso aí está aberto para todos nós. Tá certo. Não, e tem um verbete, completando o que você está falando, do Hernandes Leite, que é evasão intermissiva. Tem gente... bem lembrado. Tem gente que não aceitou nem o curso. Imagina a liderança, você tem toda a razão. É verdade, é o mesmo processo, né? Eduardo, esses confrontos lá, porque me parece que a coisa lá, em termos de Consciência Cobaia aqui, é muito mais intenso. É para a psicoteca. Ele vai ver as outras vidas, ele vai ver todas as tretas, aquelas situações que ele precisa mexer. Ah, não, é demais para mim, não quero, não. Nessa vida, estou fora. E, ó, falava isso mesmo, que tinha gente que não queria ver suas existências passadas. Isso. Então, quer dizer, se a pessoa não consegue nem ver o próprio passado, como é que ela vai lá se relacionar com as pessoas, resgatar as pessoas que estavam envolvidas lá? Então você não consegue fazer acolhimento aqui com as pessoas com que você lida dia a dia, com as ICs, umas com as outras, cara, pensa nisso. Mas olha, gente, deixa eu só falar uma coisa rapidamente. A pré-intermissiologia, Isa, né, só antes de você falar, é muito claro para a gente, até na nossa discussão aqui, que é um processo pessoal. Cada um vai ter que ver onde se enquadra dentro disso, né? Assim, se é 20%, se é 100%, isso não interessa em nada para a gente. O que interessa é o meu 0,01% do meu processo, se eu estou em condições, se eu quero estar em condições e até quanto eu quero pagar para isso, né? Qual o preço que eu quero pagar? Diga lá, Isa. Não, é 2 segundos mesmo, é Pode exatamente falar. Isso que você falou, e é a questão da priorização de novo. É claro que a gente tem essa tendência do diagnóstico do grupo, é bom saber para onde o nosso grupo está indo, mas em contrapartida que isso não sirva como um motivador para a gente tirar o foco da nossa prioridade na assunção da nossa liderança. A questão é nossa, é a gente com a gente mesmo. Então, às vezes, o grupo não vai se comportar como talvez a maturidade com que a gente registra que tem. Talvez exista uma incoerência, mas a pergunta é como eu lido com essa incoerência? Eu bato o pé reclamando ou eu assisto o grupo a fim de que ele seja melhor, né? Porque as informações que foram acessadas, elas são muito valiosas. Então, a gente pode ajudar o grupo, né? Tem 2 opções aí, ou a gente reclama do grupo, ou a gente assume o nosso papel enquanto líder e o nosso encaixe enquanto mini-PES. Gente, só... Colegas, eu queria... Peraí, só para avisar da lista,
Não, assim, é justamente da lista que eu gostaria de sugerir. Eu gostaria de sugerir. Nós temos ali, acho que 3 pessoas que estão na lista que elas ainda não se manifestaram nenhuma vez hoje. Então, eu gostaria de pedir se quem já está na lista e que já falou algumas vezes pudesse ceder a vez, né? É só uma solicitação, porque daí a gente consegue ouvir colegas que ainda não se manifestaram. Acho que a gente está alinhada, Bárbara. A Caroline não falou ainda, a Luísa não falou ainda. Nelson então, também. Quiserem... O Nelson, claro, Nelson, fala aí também. Então, começa pelo Nelson. Fala aí, Nelson. Não, só ampliar o conceito de transafetividade, assim, porque vocês estão falando lá, quando a gente chega aqui, para a intermissiologia, o aprendizado é agora, né? E a gente está falando muito quando chega lá e quando chega lá. Aquele nível de desequilíbrio que o René falou, eu vivo ele já, assim, eu tenho 5 pessoas na minha família, irmãos. Cada um eu tenho que chegar por um ângulo. Eu não me sinto líderes deles. Talvez, provavelmente, o ponto de convergência seja eu, que no extrafísico eles vão me escutar mais. Aqui eles não me escutam de jeito nenhum, é difícil, né? Assim, nesse aspecto de chegar, de falar de cosmoética, olha, a consciência evolui, tá viajando, tipo assim. Então, cada um deles tem, sim, eu tenho uma irmã que essa eu gostava muito, que tinha eu tinha muita afinidade com ela, e ela que me ensinou o parapsiquismo, ela que me colocou dentro da conscienciologia. Mas ela fez uma curva errada que eu não consegui trazê-la de volta. Tipo alcoólico, assim, que a Isabela tem um trabalho sobre isso. Então, cada um deles são diferentes, e cada um deles eu gosto de um jeito, e eu não gosto de todos eles igual, eu gosto mais de um, gosto mais de outros. Então, eu quero ampliar essa coisa de eu gostar do ser humano, independente de que ser humano for, porque isso é um trabalho que eu preciso aprender a desenvolver já, para mim poder fazer uma assistência na intermissiologia, né? Porque eu não entendo esse processo de liderança sem que seja só uma liderança atratora. Eu vou atrair eles porque eles me conhecem e por causa de algum nível de afeto, para o bem, para o mal, positivo ou negativo. Então, eu tenho que aprender essa coisa de olhar para eles e olhar como ser humano e aprender. E é isso de entrar nesse nível de desequilíbrio, eu já entro aqui em parte com a minha família, ainda me dói um pouquinho de ver. Eu tenho uma irmã que disse assim para mim, mas depois tu volta para ajudar eles. Aí eu disse para ela assim, eu acho que eu já voltei. Pelo nível de coisa que eu me dou com eles, eu já voltei. Eu não vou pensar em voltar depois se eles estão aqui agora. Então, é nesse aspecto da transafetividade que eu queria que a gente colocasse mais sobre isso, porque a transafetividade eu acho um ponto crucial para a gente poder fazer assistência independente do nível de entendimento que a gente tem, porque, né, às vezes dá nos nervos da gente um sujeito com pouca cognição, que a gente fala, tenta e repete, tenta isso, tenta e repete. Pô, eu conheço a conscienciologia desde 89, né? Então, né? E outra coisa que eu queria deixar é que eu aprendi agora, uma coisa só para aliviar. Eu aprendi muito com as pauladas que o professor Valdo deu nos 2 caras que mais incomodavam ele, que era o Arlindário e o Adélio. Eu aprendi muita coisa com eles. De tanto, o Adélio mesmo insistia tanto na pergunta que, às vezes, quando ele dava uma cacetada, ele dizia, pô, eu não tinha entendido, o Adélio tinha razão em perguntar. Mas vamos falar sobre essa transafetividade. Só uma sugestão, eu acho falar transafetividade interessante, mas eu acho que a gente precisa primeiro, um passo antes, é estudar afetividade. Não, porque claro. Afetividade, ele parece ser um termo simples, um conceito simples, mas ele é muito amplo. Eu, por exemplo, na minha tese era sobre afeto. Eu trouxe afeto na minha tese, e eu trouxe pela perspectiva sociológica. Você vê como é que afeto pode se abordar de diferentes formas, como uma linguagem social, o afeto como linguagem social. Então, veja bem, só dentro das ciências ditas tradicionais, né, das ciências formais, a gente já tem várias diferentes abordagens de afeto. Se a gente incluir aí a questão da multidimensionalidade, da serialidade, a gente vai cada vez mais trazendo novas camadas para o estudo do afeto. Então, eu acho que é uma coisa bacana de a gente aprofundar mais. E talvez ter um olhar, e eu não estou falando que é todo mundo que tem esse olhar não, tá? Mas existe.
a gente tentar superar o preconceito que a gente às vezes tem no estudo do afeto ou das emoções. Começar a ter um olhar mais científico para isso e menos preconceituoso. Eu acho isso importante. Eu acho que isso daí é uma... Aí sim a gente vai começar a entender tanto a afetividade melhor. Oi? Mais pelo lado cognitivo e menos pela emocionalidade, né? Não, é porque a gente tem essa ideia de que é o psicossoma versus mental soma, o psicossoma, entendeu? Esse olhar, eu acho ele muito dicotômico e ele acaba sendo, a gente acaba caindo em preconceitos que impedem que a gente tenha uma abordagem mais ampla e mais profunda do tema. Então, esse olhar que eu estou falando, mais de observador, de cientista para o tema, para tentar ampliar e ver o que tem aí sobre afeto, o que já escreveram, o que você pode aprofundar, quais relações que você pode fazer, quais pontes, isso eu acho bem bacana. E só completando também, Nelson, eu acho que o caminho, talvez, na minha opinião, aí não seja a transafetividade, apesar de ser tudo isso que vocês falaram. Mas a gente, especificamente falando do processo da liderança, é a mega fraternidade. E eu digo para você por quê? Porque no começo, quando o Valdo falava muito, eu perguntei para ele, professor, qual é a diferença de mega fraternidade para fraternidade? Ele disse, fraternidade é quando você trata a outra consciência como irmão. E mega fraternidade, quando você trata ela como um filho. Então, veja o tamanho da amplitude do acolhimento, do colo, do cuidado que você vai ter. Então, eu vejo nesse caso, por exemplo, de um resgate, é mais do que tratar como irmão. É alguém que você tem que acolher, superar tudo, passar por cima. Então, eu acho que essa questão da mega fraternidade, para a pessoa chegar nesse nível, eu não estou dizendo que todo mundo tem, todo mundo vai ter, como falaram aqui, tem questões ainda com familiares que não conseguem resolver, enfim. Mas para chegar num ponto desse de alto nível de liderança lá da baratrosfera ou liderança assistencial, se ele não tiver esse ponto muito forte com ele não supera ego, ele não supera essas birras, ele não supera um monte de coisa. Perdão, como foi falado, tem o curso do Mário aí que vive lotado, que é o curso do perdão, acho que foi a Claudete que falou. As pessoas tentando trabalhar perdão ainda, entendeu? Ô, Jorge, então, o laboratório é a própria família, porque assim, ó, lá os países da África, lá, se tu pegar o meu coração, eu abraço todos eles, com a maior facilidade, mas não é o meu laboratório de perto. Eu prefiro ainda trabalhar essa coisa da transafetividade com o que a Bárbara falou, com a afetividade, com os afetos, porque são os afetos que fazem a gente, que a gente deixou para trás, que tem isso, né? Então, a minha família que está ali, eu consigo trabalhar isso. Assim, tá, mas eu ainda não gosto desse. Porque se eu for fazer essa mega fraternidade para o mundo, eu faço com uma facilidade, a gente faz, porque a gente não é uma coisa de perto. Então, eu ainda estou muito um pé no chão com essa coisa do afeto, da transafetividade, um processo de liderança, tentando entender como é que é isso. Eu tenho isso no trabalho, não tem problema. A questão aí é uma questão de premissa, como falou a Bárbara. A transafetividade, ela não é essa afetividade que você está falando pela explicação do Valdo. Ela supera o processo de gênero. Ela supera o processo de você ir numa comunex avançada e não ver outra consciência como homem ou como mulher. Não é essa questão que você está falando, eu vejo mais na mega fraternidade. Mas eu estou dizendo isso com relação à família. Isso que você está citando é o processo do afeto, é isso que está falando. A transafetividade, ela supera a sexualidade, o desejo sexual, aquela coisa de você ver o outro. Então, vê uma dupla evolutiva, ele vê o parceiro como uma pessoa que está evoluindo junto, não como um objeto que ele casou para fazer sexo, entendeu? A transafetividade... Teoricamente, eu conheço isso, Jorge, teoricamente. Sim. Por isso que o Valdo falou que levou 20 anos para trazer o tema transafetividade. Porque ele disse que se ele trouxesse isso naquela época, ele ia dizer assim, a consciência, depois de um tempo, não precisa mais fazer sexo. Ele falou, eles iam me largar lá e eu ia ficar falando sozinho. Então, ele fez uma ligação muito forte entre transafetividade e práticas sexuais, desejos sexuais. Ô, Jorge, vamos só seguir na fila, porque eu acho que esse assunto rende depois um megacons inteiro, né? Ou vários, né? Talvez, né? Vamos lá, pessoal. Está na fila. Não é a Caroline? É a Caroline. É a Caroline. Acho que o que eu vou trazer também vai talvez trazer uma reflexão aí nesse sentido.
Porque o que eu fiquei pensando, né, enquanto o debate corria, daquela frase do Valdo de que a evolução não dá saltos, né? Então, nesse processo até um pouco lá no item 32, né, quando a citação é: o amadorismo da pré-intermissão hoje levará a consciência ao profissionalismo da interassistencialidade do líder de amanhã. E aí, lendo isso, eu também me lembrei de uma das minhas projeções favoritas do Valdo, desse livro aqui, que eu até fui ali pegar Projeções da Consciência, que é o Giraus da Volitação, que nessa projeção o Valdo está em uma comunidade extrafísica, e ele vai para uma comunidade extrafísica de transição, e aí tem algumas citações que eu vou compartilhar com vocês, porque eu acho que amplia um pouco a reflexão nesse tema, que ele fala assim, que os amparadores estimularam ele ao trabalho, esclarecendo que ele portaria naquela noite um coeficiente poderoso de energias, e que essas energias serviriam como escudo. E aí depois ele fala assim, mas que ele deveria se manter sereno em todas as circunstâncias, acatando as ocorrências com naturalidade, porque o corpo físico dele estaria em risco. E aí depois, um pouco mais para frente, ele fala assim, iria sozinho, seria observado à distância, mas não receberia assistência ou interferências diretas. Então, dependendo o que me faz interpretar é que, dependendo do nível da assistência, os amparadores não conseguem chegar. Você vai sozinho, mas o que eu quero trazer também nesse sentido é evolução não dá saltos. Ninguém vai te botar numa assistência que você não dá conta. Isso foi um teste para o Valdo, e eles disseram muito bem. No fim da projeção, ele saiu de lá sem nenhuma intempérie maior. Mas o que eu fico refletindo nesse sentido, né? De que as experiências que a gente está tendo hoje vão nos galgando e nos trazendo autoconfiança extrafísica para diante de intempéries, diante de situações de resgates mais profundos, maiores no próximo momento, a gente esteja preparado para isso. Então, é um pouco disso que eu fiquei refletindo e gostaria de compartilhar aqui com vocês. Muito legal, Carolina. Eu sou a próxima, né? Você é a próxima, Luiz. Bom, eu fiquei pensando em algumas coisas desde que começaram a falar, mas assim, Nelson, se você me permite falar a minha opinião, né, minha vivência, na verdade, a respeito da assistência ao Grupo Karma, assim, eu acho que quando a gente ainda não consegue o nosso discurso ainda não convence, né, a gente não consegue fazer assistência, a gente não consegue chegar, é que a gente ainda não, o exemplarismo ainda não está forte, sabe? Eles talvez não enxerguem em você aquilo que você está falando, não sei. Não que você não faça alguma coisa, mas que ainda eles não enxergam, né? Então, às vezes, falta exemplarismo para os parentes olharem e falarem assim, não, acho que o que ele está falando é coerente, faz sentido, vou estudar, sei lá. Né? Comigo foi assim, eu acho que quando eu parei de tentar explicar e mostrar por A mais B as situações e comecei a fazer as coisas, as pessoas começaram a ver, né, o que eu estava publicando, o que eu estava fazendo, o curso e tal, aí as pessoas começaram a chegar por vontade própria para tentar entender. Então, mais ou menos isso. Mas em relação ao que vocês estavam falando, em relação a EPICOM, né, que o César falou, não sei se é nível evolutivo de EPICOM ou se é EPICOM da Conscienciologia, eu fiquei meio em dúvida, mas eu penso como a Isabela, eu acho que não tem nenhuma relação de só o EPICOM estar preparado para fazer uma assistência logo depois da dessoma, né, na baratrosfera. Eu acho que não vejo dessa forma. Eu acho que às vezes a gente pensa que a pessoa está aí há 20 anos na Conscienciologia, 20 anos de TENEPS, de voluntariado, EPICOM e tal, mas às vezes a pessoa que está chegando agora, ela fez um curso intermissivo mais longo, mais completo, e o EPICOM não, né? E eu acho que a gente nem pode comparar, né, o esforço de algum com a vivência do outro. Então, eu acho que é muito relativo. Eu acho que não é, nem vai ser todos os EPICOMs que vão conseguir, e nem vão ser, sabe? Eu acho que é tudo muito relativo. Por isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala assim, nenhum de nós aqui vai ter essa capacidade.
porque vai ter gente que vai sim, né? Essa é a minha opinião. Eu acho só que o Valdo falaria, né, Luísa? Se alguém falasse isso, ele fala assim, não tire o seu da reta. Né? O problema é seu, se vira, não interessa o EPICOM, o EPICOM é o problema dele, né? Se ele vai ou não. O problema é seu, é assim, a gente é que tem que se qualificar, independente de que nível que a gente esteja, para fazer a assistência à liderança intermissiva, que seja uma micro-liderança, uma mini-liderança, uma macro, cada um com o seu problema, né? Cada um com o seu problema. Outra coisa, às vezes, a pessoa, quanto mais a abrangência da liderança, mais fundo ela vai botar a mão na lama, então tem que ver, a gente começa, alguém falou aí, eu concordo muito bem, a gente começa cada um aos poucos, né? Pegando aquilo que pode. O amparador não vai jogar você numa furada nem numa chapa quente, porque senão não seria amparador. Eu sinceramente, eu estou me gabaritando para chegar a isso, mesmo que não seja EPICOM, mas é o meu objetivo e pretendo chegar lá. Então, para mim isso é possível porque é o que eu quero. Então... Ok, gente, acho que sou eu que estou na fila agora. À medida que o Nelson estava falando ali da transafetividade, Nelson é um grande amigo de muito tempo, né, Nelson? Tem uma coisa que eu achei muito engraçada, que até fui procurar quem é o escritor que escreveu isso, né, que falou isso, que eu achei genial, assim, que amar a humanidade é fácil, difícil é amar o próximo, né? Isso é, então, assim, começar pela família, começar pelos mais próximos, com quem a gente tem mais rapport, né? Envolve isso. Agora, tem uma coisa que eu estava percebendo na discussão, que a gente está falando o tempo todo, da liderança intermissiva de uma forma binária. Ou é ou não é um líder intermissivo. E não é assim, né? Eu penso assim, que no início da liderança intermissiva a gente vai ter provavelmente mais insucessos do que sucessos. E, bom, vamos botar uma liderança aí, como falaram, de 100 anos, né? A gente vai ter muito tempo para aprender, assim como é o processo evolutivo, né? E essa liderança, talvez, ela não se desenvolva em uma única intermissão, certo? E então a gente vai aprendendo principalmente a interlocução, né, que é, digamos assim, o fator fundamental para fazer os resgates na baratrosfera. E a interlocução não é essa interlocução que a gente tem aqui entre nós na conscienciologia, papo cabeça, em alto nível, palavra bonita, não, ali é com rapport, com acolhimento, e aí entra a questão do afeto, se não tiver acolhimento não vai para frente, né? E a gente vai aprendendo. E aí uma outra coisa que assim, que mesmo as consciências mais evoluídas fracassam em algumas tentativas. Por quê? Porque não depende só delas, depende do cara querer sair de lá, da consciência querer sair de lá, né? Prova disso é a transmigração interplanetária. Se todas as consciências evoluídas não tivessem sucesso absoluto, não haveria transmigração e nem assim desistência de curso intermissivo, né? Também não haveria. Então, assim, eu acho que mesmo que a gente não chegue a uma liderança intermissiva plena, né? Na próxima intermissão, eu acho que algum aprendizado a gente vai ter com isso, sim. Bom, e vamos em frente, vamos tentando fazer o melhor que dá, mas essa questão de poder desenvolver a interlocução, isso é fundamental. E para a interlocução, o fundamental é saber ouvir, né? Se a gente não sabe ouvir, não tem como. Se a gente chega lá só querendo falar, dono da verdade querendo falar, né, para a consciência na baratrosfera, levar a boa nova, né, de uma forma salvacionista, né, dono da verdade, não rola, não tem jeito, né? Era só isso que eu estava pensando aqui. João, tem uma ortopensata aí no material que eu acho que tem a ver com o que você trouxe, que é a 70. Ele fala assim, ó, você e eu, conscientes intermissivistas, não devemos nos preocupar com o nível da parapatologia que encontraremos na próxima intermissão. Devemos refletir e reconhecer que não estamos a anos-luz de distância evolutiva dessas consciências, né, assistíveis, porque já fomos iguais a ela em tempo não muito remoto. Eu acho que isso daí é bom para a gente, né, para descer um pouco do salto, como o Valdo dizia. Então, vamos lá, né? O pessoal que a gente está mais próximo deles do que a gente está próximo do evoluciólogo ou do serenão, né? Então, é justamente essa proximidade também que existe, que a gente tem que considerar.
Eu acho que além desse aspecto que foi trazido, que a gente já entendeu pelos textos e tudo mais, que é esse acolhimento, que é essa interassistência, esse rapport e a interlocução, eu acho que a 33, ela traz um aspecto que é muito significativo e tem a ver até com o que o Jorge falou do filme, que é a sustentabilidade energética, gente. A gente não pode esquecer disso. Você não vai conversando e vai ficar. Então, 33. O mais inteligente é a consciência aprender a trabalhar com as energias conscienciais hoje, pois precisará de tal desenvoltura interassistencial na próxima intermissão, quanto aos resgates extrafísicos. Então, acho que aqui a gente tem mais um plus, né, do que a gente pode estar fazendo aqui agora, tanto para esses processos das famílias nuclear e família consciencial, quanto já pensando no futuro. Então, o trabalho e essa consistência da sustentabilidade energética. E aí, rapidinho também, Luimar, dentro disso que você está trazendo, eu acho que nessa etapa planetária de pandemia, a gente tem uma excelente oportunidade de trabalhar isso, porque a pressão está para todo lado, né? E quanto mais a gente entra nisso, a gente pode entrar em muitos níveis, pode entrar um pouquinho, pode entrar muito. A sustentabilidade energética que precisa para lidar com isso tudo que está acontecendo e ajudar, de fato, é muito grande, né? Então, acho que um super momento de oportunidade de trabalhar com isso tudo. E, Luimara, isso que você falou tem a ver diretamente com a desperdicidade, porque a desperdicidade também envolve domínio energético, postura, reciclagem, mas principalmente o domínio energético. Se uma consegue se aproxima de você, e o desperto é um dos mais assediados que tem, porém ele não sofre com assédio, se ele não tiver um domínio energético, ele não consegue superar o assédio, né? Acho que a Rosângela está na linha agora. Passou todo mundo. Ah, que bom, legal. Não, eu queria corroborar com o que o Renê tinha falado anteriormente da profissão, né? Que eu vejo assim que aqui a nossa oportunidade agora, né, de estar fazendo uma mitridatização, cada um até as pessoas que interagem. Então, eu sou muito grata à profissão, a segunda que eu estou atuando agora, que é psicologia. Então, eu vejo aí, durante esses 6 anos, quando eu comecei agora, como você vai aumentando o teu fôlego, vai mitridatizando para as parapatologias. E, ao mesmo tempo que você vai trabalhando, você vai reciclando as suas parapatologias. Então, eu fico pensando nesse fôlego do líder assistencial, bancar essa interassistência, mas dentro de, né, intraconsciencialmente. Então, tanto a questão energética do autodesassédio, do hétero, bancando as parapatologias que a gente, né, vem burilando há muito tempo, para ir tendo esse fôlego de ajudar nossos colegas evolutivos. Eu achei bacana que o Renê trouxe, né, da experiência dele, e eu vejo comigo também. Então, essa oportunidade dessa profissão, eu vejo que está me burilando, além de docência, conscienciologia e tudo mais. Então, eu vejo que a pré-intermissiologia, até lá anteriormente, tinha feito uma reflexão. O quanto algumas pessoas que eu atendo hoje, tanto na profissão anterior, né, de nutrição e agora de psicologia, sem estar na conscienciologia, né, que é dentro, a gente vê, assim, as pessoas que não estão conscientes ainda, né, do processo do paradigma consciencial, são pessoas que a gente já vem resgatando, entende? Então, assim, cada um na sua vida profissional, fora só o voluntariado, porque, como o Eduardo falou, são nossos colegas lá que a gente está interagindo, né? Não sei se foi o Eduardo que tinha comentado. Então, a gente tem essa oportunidade de estar dando essa continuidade nesse trabalho. Então, o que eu vejo, a gente ir para uma baratrosfera mais complexa para resgatar, penso que a gente já vem treinando isso, né? E às vezes com não tanta êxito, mas a gente está fazendo esse processo aí já há algum tempo. Não sei se outras pessoas pensam isso também, sabe? Que a gente não vai ter essa ideia, né, avançada que o professor Valdo traz, de ir até a baratrosfera, ser um líder interassistencial, se a gente já não tivesse alguma sementinha que vem já de algum tempo fazendo algum trabalho assistencial até poder chegar no curso intermissivo. Enfim, essa ideia que tinha anteriormente, né, eu sei que passou, mas eu quis reforçar, e eu estou lendo um livro, assim, que eu estou gostando muito, né, que é o que saiu agora do Cristóvão,
sobre volicioterapia, ele está muito profundo, assim, a abordagem dele, porque é dentro da consciência terapia, e eu achei interessante que um dos itens que ele coloca aqui na página 20, que os travões ainda que impactam a gente de fazer alguns enfrentamentos e mudanças, é a falta do domínio das energias e ainda a incapacidade de autodesassédio. Ele não colocou dos intermissivistas, ele colocou das consins. Isso que ele identifica diante de tantas pessoas que ele atendeu na consciencioterapia. Então, tem alguns pontos, né, que a gente pode ir visualizando individualmente, o que dá para fortalecer mais, aí cada um analisa os seus contextos para poder ver qual parapatologia já tem fôlego para poder fazer assistência e qual ainda precisa, né, aumentar a estrutura intraconsciencial, de autodesassédio, cognitiva, emocional, enfim. É isso que eu estava, né, elaborando dentro de mim para ter falado, né, anteriormente. Ok, Rosângela. Então, eu vou só terminar. O John já passou bastante o horário, tá? Aí a gente fica para a próxima. Então, a gente chegou mais ou menos a um consenso, eu acho, né? Todo mundo concorda que a pré-intermissiologia, primeiro, é para todos, né? Todos estão nessa, né? Em algum nível. Outra coisa, a pré-intermissiologia, apesar de ser um assunto que envolve todo mundo, ou seja, é um assunto da conscienciologia, cada um tem que saber aonde se insere dentro da liderança intermissiva e dentro da pré-intermissiologia, ou seja, seria mais uma auto-pré-intermissiologia e uma auto-liderança intermissiva, no sentido de que a pessoa ela vai trabalhar de si para os outros, né? Então, assim, eu penso, né, pessoal, esses 20% é um dado que não é muito, é bom para a gente se comparar, mas a gente não deve se fixar nisso. O problema é qual o nosso percentual de pré-intermissiologia, de liderança intermissiva que a gente já expressa. E sobre o que a Rosângela falou, é importante a gente ver as lacunas, né, Rosângela? Mas lembrando também dos nossos trafores, né? Que o que vai puxar a gente e levar a gente para lá são basicamente os trafores, né? Então a gente vai usar isso de uma forma bem positiva e assistencial, eu espero. Então, pessoal, desejo a todos... não, eu sei, estou só reforçando. Eu desejo a todos aí uma ótima semana e uma ótima pré-intermissiologia aqui nessa vida para todos nós, tá? Até o sábado que vem. Boas energias aí. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Bom domingo. Tchau, pessoal. Tchau, gente.